Falo alto. Ora, muito boa tarde. Venho dar uma pequena catequese sobre a criação. Portanto, sobre a criação. E a criação, pois, é tudo o que existe, não é? Venho falar um pouco qual é que foi o projeto de Deus quando pensou em criar o universo inteiro, com tudo aquilo que nós conhecemos, todas as estrelas, todas as galáxias, e qual é que é o papel do homem no meio do universo inteiro, não é? No meio de toda esta grandeza que Deus criou o homem. E então podia saltar assim à cabeça de alguém que vou falar da evolução, ou que vou falar da teoria da evolução, não é? Muito falada dos cientistas, ou da teoria do Big Bang, como é que o universo começou e como é que o universo se foi desenvolvendo e evolucionando ao longo de milhões de anos. São temas interessantes, mas isso é um tema que tratam as ciências naturais, a física e a química. Tratam de como é que o universo chegou, evolucionou até aos dias de hoje. Isto é uma tarefa das ciências naturais, da física. E depois a biologia estuda a evolução das espécies, é uma teoria, até o aparecimento do homem. Mas a resposta à qual as ciências naturais respondem é como é que as coisas foram evolucionando até chegar ao que nós hoje conhecemos, o homem e o universo. Mas há uma pergunta muito mais importante a fazer, que é a questão do porquê. Porquê que o universo existe? Porquê que o homem existe? E a esta pergunta as ciências naturais já não podem responder. Esta pergunta respondem outras ciências, por exemplo, a ciência filosófica, e, com certeza absoluta, responde Deus Nosso Senhor na sua revelação. Portanto, Nosso Senhor na sua revelação não nos diz como é que as coisas chegaram a acontecer, isso é tarefa dos cientistas que estudam o universo, estudam biologia, mas é Deus, que é o Criador do universo inteiro e do homem, que nos explica, que nos ensina a razão pela qual Ele criou toda esta maravilha que nós conhecemos. E como é que Deus nos ensina isto? Através da sua revelação. Deus revelou-se ao homem. E o que é que Deus revelou ao homem? Deus revelou ao homem, em primeiro lugar, quem é que Deus é. Quem é que Deus é? Revelou-se a si mesmo. E em segundo lugar, Deus revelou o seu projeto criador. Portanto, eu criei o universo, porquê? Eu criei-te a ti, homem, porquê? E, portanto, a divina revelação de Deus, onde é que a divina revelação está? Onde é que está isto que Deus falou aos homens? Está na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um livro sagrado onde o povo a quem Deus revelou, o povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Portanto, a Sagrada Escritura é este livro onde este povo escreveu as suas experiências, as suas vivências com Deus, que se lhes revelava. E pronto, temos a Sagrada Escritura por um lado. E depois temos a Sagrada Tradição, que é, portanto, Nosso Senhor revelou-se no Antigo Testamento, não é? A Moisés, Abraão, e depois revelou-se plenamente no seu Filho Jesus Cristo. Quando o seu Filho se fez homem para vir à Terra, o seu Filho revelou plenamente quem é o seu Pai, quem é Deus, e que Ele é o Filho de Deus, e revelou plenamente quem somos nós. Portanto, Cristo é a plenitude da revelação. E onde é que estão os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo? Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento.
E depois a Sagrada Tradição é o quê? É a leitura que a própria Igreja faz da Sagrada Escritura, porque é a Igreja que escreve a Sagrada Escritura. É São João, são os apóstolos que escrevem os Evangelhos e é Paulo, São Paulo, que escreve as cartas, onde está tudo aquilo que Deus revelou ao homem. E o que é que Deus diz na Sagrada Escritura? Deus diz na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, disse Deus, começa assim o Gênesis mais ou menos, faça-se a luz, não é? Depois há ali uma série de dias, são 6 dias, em que Deus está a criar o homem, que está a criar o universo. Isto nós conhecemos todos um bocado este relato, não é? E no 6º dia, depois de que Deus criou todo o universo, criou o planeta Terra, Deus cria o homem. Só às vezes me enganar nas palavras, desculpem. Tive muito tempo fora de Portugal e então, às vezes, há algumas palavras que podem ser um bocado não portuguesas. Mas acho que se entende. Mas como eu dizia, depois dos 6 dias da criação, que é um relato, nós sabemos que o universo não foi criado em 6 dias, porque os cientistas sabem que o universo demorou milhões e milhões e milhões de anos a ser, desde o Big Bang até hoje, não é? Então, como é que eu compagino essas duas coisas? Então, a Sagrada Escritura diz-me que o universo tem 6 dias, os cientistas dizem que o universo tem milhões e milhões e milhões de anos. Como é que eu junto as duas coisas? E aqui foi o que eu já expliquei, não é? E quero deixar isto claro, porque acho que é importante ter estas ideias claras. É que Deus, quando se revelou a Moisés e ao povo de Israel, é evidente que há 3.000 anos atrás não lhes podia falar nestas coisas que os cientistas hoje falam e que são verdade. E então, numa espécie de um conto alegórico, de uma metáfora, digamos, explicou como é que ele criou o universo. Se foi em 6 dias, se foi em 12 milhões de anos, é indiferente. Foi Deus que o criou. E então a verdade perene que a Sagrada Escritura ensina é que foi Deus que criou o universo. Como Deus criou o universo, foram mais anos, foram menos anos, os cientistas dizem, vão estudando, vão descobrindo e vão dizendo. Mas o facto que a Sagrada Escritura ensina é que Deus é o Criador de tudo e sem Deus não existe nada. Deus é o Criador. Então, na Sagrada Escritura, depois do relato dos 5 dias, do relato da criação, chegamos ao 6º dia em que Deus cria o homem. E nós ouvimos estas palavras, mas eu vou repetir porque tem miga. Diz no Gênesis, Nosso Senhor, façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança. Então o Senhor Deus plasmou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro de vida. E resultou do homem um ser vivente. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou à imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Portanto, este é o projeto de Deus. Criar o homem à imagem e semelhança dele. E toda a criação, que começa no dia 1º, com faça-se a luz, bulham os oceanos de peixes e as terras de animais e plantas, toda a criação dos 5 dias culmina no 6º dia na criação do homem. Portanto, toda a criação, tudo o que existe está feito em função de nós, para nós. E aqui acho que é importante ter isto claro. Vejam, Nosso Senhor diz, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Mas depois diz, Deus criou o ser humano à sua imagem. Não diz que o criou à sua semelhança. Portanto, a ideia de Deus é fazê-lo à imagem e semelhança, mas depois, quando plasma o homem da terra, plasma o homem à imagem de Deus. Não diz nada sobre a semelhança, sobre fazê-lo à semelhança. Então vamos ver um bocado o que é que significa este ser feito à imagem de Deus e este ser feito à semelhança de Deus. E para isto, há um santo que eu gosto muito e que acho que é muito importante na Igreja. É um santo, é doutor da Igreja, é padre da Igreja, São Ireneu de Lyon.
E São Ireneu de Lyon é um santo muito importante porque está muito perto do tempo dos apóstolos. São Ireneu, ele foi bispo de Lyon, e São Ireneu conheceu um outro bispo que era São Policarpo de Esmirna, que morreu mártir. E São Policarpo de Esmirna foi discípulo de São João Evangelista, aquele que reclinou a cabeça no peito de Nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia. Por isso, São Ireneu, que ouviu São Policarpo, e São Policarpo, que ouviu São João Evangelista, deve ter escutado muita coisa que não estava na Sagrada Escritura, porque na Sagrada Escritura não foi escrito tudo o que Nosso Senhor disse e tudo o que Nosso Senhor fez. Diz São João no Evangelho que não haveria livros na terra que contensem tudo o que Nosso Senhor Jesus Cristo disse e fez. E por isso é que São Ireneu é muito importante, porque deve ter aprendido muitas coisas praticamente diretamente de São João Evangelista, que esteve com Jesus. E então, São Ireneu, ele também era bispo e tinha que explicar isto aos fiéis. O que é que significa? Que nós estamos criados à imagem e semelhança de Deus. E, ora, estar criado à imagem de Deus é um absoluto privilégio do homem. Nenhuma outra criatura está criada à imagem de Deus, nem sequer os anjos. E nenhuma outra criatura foi plasmada pelas mãos de Deus. Diz assim São Ireneu: Ele, o Pai, é quem, mediante a sua palavra, deu existência ao mundo inteiro. E neste mundo existem também anjos, mas ao homem ele plasmou com as suas próprias mãos, tomando da terra o que há de mais puro e fino e misturando na terra, com justa medida, o seu poder. E, de facto, desenhou sobre a carne moldada a sua própria forma, de tal modo que até no que é o seu aspecto visível, o nosso corpo, a nossa carne, levasse o homem a forma de Deus, porque o homem criado foi posto sobre a terra como imagem de Deus. Então, São Ireneu diz que foram as mãos de Deus que plasmaram o homem à sua imagem e semelhança. E quem é que são as mãos de Deus que plasmaram o homem? E São Ireneu diz que as mãos de Deus são o Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. São o Verbo e o Espírito Santo. Estas são as mãos do Pai que plasmam o homem à imagem e semelhança de Deus. O Filho de Deus, imprime a sua imagem na carne mesma do homem, no seu corpo. E o Espírito Santo há de vir a habitar na carne plasmada de Adão, levando-a a alcançar a semelhança de Deus. É importante uma coisa, quando eu falo de Adão, o primeiro homem, estamos a falar de nós. Todos nós somos descendentes de Adão, não é? Somos filhos de Adão e Eva. Portanto, tudo o que se diz de Adão e tudo o que se diz de Eva, diz de cada um de nós que estamos aqui. Por isso, não é só ficar, meu Deus, que coisa tão grande fizeste com Adão, não. Meu Deus, que coisa tão grande fizeste comigo, que coisa tão grande me fizeste. E agora, outra pergunta que podia surgir. O homem é criado à imagem de Deus, mas à imagem de qual das três divinas pessoas? À imagem do Pai, à imagem do Filho ou à imagem do Espírito Santo? E São Ireneu ensina que para a plasmação de Adão, as mãos de Deus foram-se inspirar no Verbo encarnado, no Filho de Deus, que haveria de fazer-se homem na plenitude dos tempos. Portanto, o que constitui o corpo humano imagem de Deus, imagem do Filho, é a forma que o mesmo Filho de Deus quis imprimir, a imagem que o Filho quis plasmar na carne de Adão, fazendo-a imagem de si próprio. E isto São Paulo ensina muito bem nas suas cartas. São Paulo diz na carta aos Romanos: Adão é figura, é imagem de aquele que haveria de vir. Quem é que haveria de vir?
Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. E depois diz São Paulo também, aos Romanos, na carta aos Romanos mais à frente, porque àqueles que ele de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem imagem idêntica à do seu Filho, de tal modo que ele, o Filho, é o primogênito de muitos irmãos, que somos nós. Portanto, e depois também diz na carta aos Efésios, São Paulo acrescenta mais uma consequência deste ser feitos à imagem de Deus. Começa São Paulo a dar graças a Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. E vejam, Deus elegeu-nos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença no amor. Elegeu-nos de antemão para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Portanto, fomos criados para ser filhos adotivos de Deus. E somos filhos adotivos porque somos criados à imagem e semelhança do Filho de Deus. E como é que esta filiação divina, este ser filhos de Deus, como é que vamos crescendo nesta filiação divina? Porque nós não somos filhos naturais de Deus. O filho natural de Deus só existe um, que é o Verbo, é o Filho eterno. Esse é filho natural de Deus, porque é da mesma substância do Pai. É Deus como o Pai. Nós somos criaturas, não somos Deus. Somos criaturas feitas à imagem do Filho. Por isso, como é que nós vamos crescendo nesta adoção? E este crescimento na adoção vai-se adquirindo à medida que vamos crescendo na semelhança. E este crescer na semelhança é obra da outra mão de Deus, do Espírito Santo. Então vamos ver rapidamente o que é que significa o que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas repito só para organizar um bocado as ideias. Deus quis nos fazer à imagem e semelhança, mas quando nos criou, criou-nos só à imagem. A semelhança devíamos ir adquirindo-a pouco a pouco. Portanto, o homem criado, plasmado à imagem do Filho de Deus, deve ir assemelhando-se a Ele, até adquirir a sua mesma perfeição, a mesma perfeição do Filho de Deus. E qual é que é a perfeição característica de Deus? A imortalidade e a incorrupção. Nisto consiste a saúde do homem, a salvação do homem. Chegar à imortalidade que o Filho de Deus tem, porque é Deus. Adão, plasmado à imagem do Filho, quando recebe o sopro de vida, quando recebe a alma, na alma iam também as primícias do Espírito Santo. Mas ainda não era o Espírito em plenitude, ainda não era o Espírito que habitava em nós. Eram as primícias, eram os primeiros dons do Espírito Santo. E são estes dons, estes frutos do Espírito Santo que Deus pôs quando nos infundiu a alma, que iam trabalhando em Adão, fazendo cada vez mais à imagem e semelhança de Deus. Portanto, este era o trabalho que o Espírito Santo ia fazendo em Adão. E então Adão ia passando de ser um homem animal. O que é que significa animal? Animal vem de anima, em latim. Animal não significa cão. Animal significa um ser que tem alma. E nós somos homens animais porque temos alma. Por isso é que dizemos animais, não porque sejamos umas bestas. É por esta razão, porque alma vem de ânima. Ânima, animal. Tenho uma alma, sou um homem animal. E é curioso que era o Espírito Santo que nos tinha que fazer passar progressivamente de ser homem animal a ser homem espiritual. E homem espiritual não significa que eu não teria corpo. Significa que o meu corpo seria vivificado por quem? Pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito de Deus. Isto é o que significa que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E
Diz o livro do Gênesis depois. Depois, Yahvé Deus plantou um jardim no Éden, ao Oriente, e nele colocou o homem que tinha plasmado. E São Ambrósio diz: plantou o Senhor Deus o paraíso do Éden, num lugar de delícias. E diz São Ireneu: Deus preparou uma vivenda melhor que este mundo, em clima, beleza, luz, a fim de que se alimentasse e se desenvolvesse o homem gostosamente. Portanto, o paraíso era este lugar de delícias onde Adão e Eva estavam. E São Ireneu diz também, porque assim ensina a Sagrada Escritura, que o paraíso era lugar de intimidade com Deus. E vejam o que é que São Ireneu diz. O paraíso era tão belo e agradável que o Verbo de Deus se passeava por ele com frequência, entretendo-se com o homem, falando do futuro, quando haveria de ser seu companheiro de morada, e conversar e conviver com o homem, ensinando-lhe a santidade. Portanto, o Verbo de Deus, antes de se fazer homem, já se passeava com Adão no paraíso, ensinando-lhe a santidade e explicando-lhe o dia em que haveria de fazer homem para viver de verdade com o homem no paraíso. E era este trato que Adão e Eva tinham com o Verbo, com o Filho de Deus, que se passeava com eles no paraíso, e era estes frutos do Espírito Santo que habitavam na alma de Adão e Eva, que iam fazendo Adão cada vez mais semelhante a Deus, até que o homem adquirisse a imortalidade, que é a vida de Deus. Só Deus é imortal. E São Ireneu fala também do estado de integridade de Adão. O que é isto? Portanto, São Ireneu começa por dizer que Adão era menino. Não era menino na sua estatura física, mas na sua inteligência ainda não era inteligente como é um adulto. Devia crescer. E por isso é que o Verbo descia, por isso é que o Filho de Deus descia ao paraíso para ensinar Adão e Eva os mistérios de Deus. Depois, pronto, já disse, não é? Adão foi feito rei da criação inteira, Adão e Eva, e Adão era livre também. Adão gozava da sua liberdade. E depois chegamos a um momento em que a Sagrada Escritura nos diz que Yahvé Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e também para o guardar. E Yahvé Deus deu esta ordem ao homem: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas o da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o comeres, certamente morrerás. E é preciso entender que Deus não manda as coisas por mandar. Deus tudo aquilo que faz em razão do bem do homem. E diz um bocado sobre este assunto, diz São Teófilo, outro santo também muito antigo, dos primeiros tempos da Igreja, bispo também. Não lhe fez mortal nem imortal. Deus não fez ao homem mortal nem imortal, mas capaz do um ou do outro. Assim, se o homem se inclinava à imortalidade, guardando o mandamento de Deus, receberia de Deus, como galardão, a imortalidade e chegaria a ser como Deus. Mas se voltasse para as coisas da morte, desobedecendo a Deus, seria o homem para si mesmo causa da sua morte. Portanto, vê-se que no obedecer a Deus está a vida do homem e no desobedecer a morte. Mas a árvore da ciência, esta que Deus disse para Adão não comer, era má? E São Teófilo diz: a árvore mesma da ciência era boa, e bom também o seu fruto. No seu fruto, com efeito, não havia outra coisa que ciência, que conhecimento. E o conhecimento é bom, como se use dele devidamente. Então, já vemos que
os santos dizem que a árvore da ciência não era má. E é evidente, porque Deus não pode fazer nada mau. E o que é que significa a árvore da ciência? Ou o que era a árvore da ciência? E São Ireneu e São Teófilo e estes santos explicavam que a árvore da ciência era, digamos, uma metáfora para falar do mandato de Deus, que consistia numa coisa, em que a união matrimonial de Adão e Eva tinha que acontecer só quando eles chegassem a um determinado crescimento. Porque eu disse já que Adão e Eva eram pequenos de inteligência, não é? Não havia nenhuma maldade neles. Então, o mandamento segundo estes santos, era precisamente que a entrega matrimonial de Adão e Eva tinha que chegar só no momento em que Deus dissesse que tinha que chegar. Este mandamento devia ser observado por Adão e Eva. E quais é que são as razões do mandamento? Deus manda isto só para chatear o homem? É evidente que não. E estes santos ensinam que o mandamento tem principalmente 3 razões. Em primeiro lugar, evitar o orgulho no homem. Por que o orgulho? Porque o homem tinha sido criado com tanta maravilha, com tanta magnificência, era imagem de Deus, era até criado por em cima dos anjos, que era necessário, para que o homem não crescesse no seu orgulho, que Deus lhe desse um mandamento. Para quê? Para que ficasse bem claro quem era Deus e quem era a criatura. E que apesar de toda a grandeza que Deus criou no homem, eu sou Deus e tu és o Filho de Deus, tu és criatura. E porque este processo de obediência também ajudaria Adão e Eva a crescer neste processo de se tornarem semelhantes a Deus. E este foi o mandato. E já sabemos o que é que aconteceu. Sabemos que a serpente, o anjo caído, enganou Adão e Eva, não é? E enganou com uma mentira. E o primeiro pecado é do anjo, porque o pecado do anjo é precisamente a inveja que ele sente de que esta criatura, Adão, nós, o homem, tenha sido criado, inclusive por em cima dele. E já sabemos um bocado o relato do Gênesis, temos a sedução do anjo. Não, é mentira, não morrerás, come da árvore, serás como Deus, não é? Satanás põe-nos a Deus como inimigo da nossa realização, quando Deus quer que nós cheguemos à medida do seu Filho, cheguemos à vida eterna, à imortalidade. E Satanás diz-nos exatamente o contrário, é mentiroso. Não é? Não, Deus não quer que tu sejas como Ele, não é? Mas era precisamente, já vimos, era precisamente na obediência a Deus e era precisamente neste Adão manter-se próximo do Filho de Deus, no paraíso, em conversa com Ele, que iria levar o homem à imortalidade. E sabemos a desobediência. E sabemos que a desobediência implica que Adão e Eva são expulsos do paraíso. Portanto, perde-se a comunhão que que Adão e Eva tinham com o Verbo, deixou de existir. E a morte foi a pena do pecado. É a recompensa do pecado. Mas não porque é imposta desde fora por Deus. Agora, desobedeceste-me, morres. Não é isso que Deus faz. A morte é a consequência direta de termos perdido o contacto com o Filho de Deus. Porque nós somos mortais por natureza e o que nos fazia mortais e viver para sempre e viver no amor era precisamente este contacto com o amor e com a vida eterna, que é Deus. Pelo pecado, ao separar-nos de Deus, perdemos esta comunhão com Deus e perdemos a vida eterna e morremos.
E é curioso porque o homem faz-se filho de a quem obedece. Obedecendo a Deus, faz-se filho de Deus, não é? E obedecendo à serpente, obedecendo ao demónio, de certa maneira, e não de certa maneira, é assim, fica debaixo do poder de Satanás. Não é? Seguindo as inspirações do demónio, o homem ficou debaixo do poder de Satanás. Mas Deus não abandonou o homem. Deus não abandonou o homem. Deus nunca esqueceu o projeto de fazer o homem à imagem e semelhança de Deus, e por isso não o abandonou. E por isso temos aquele relato no Gênesis, não é? Diz Deus à serpente: por teres feito isto, serás maldita. Vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E esta, a descendência da mulher, nós, Cristo, que nascerá da mulher, de Nossa Senhora, esmagar-te-á a cabeça. Portanto, Deus, já no primeiro momento depois do pecado original, diz: não está perdido. Eu vou enviar a salvação para que o homem seja salvo e para que o homem chegue a ser aquilo que eu sonhei para o homem. E, portanto, quando o Filho de Deus venha, não é? Já não há de vir primeiro para ser o rei da criação e para levar toda a criação e o homem à vida divina, mas há de vir primeiro a pagar a dívida do homem, à justiça, à majestade e ao amor de Deus, que foram gravemente ofendidos com a ofensa e com o pecado e com a desobediência de Adão. Deve primeiro o Filho resgatar os homens da escravidão de Satanás, sobre a qual jaz todo o género humano, e por fim voltar a dar ao homem as primícias do Espírito Santo, porque já estamos fora do paraíso, estamos fora desta comunhão com Deus. O Espírito Santo não pode estar connosco porque estamos debaixo do poder de Satanás. E então, a partir do pecado original, toda a história de Deus com os homens é a preparação da humanidade para a encarnação do Filho de Deus. E foi o mesmo Filho de Deus que foi preparando os homens para a sua vinda. Foi o Filho de Deus que falou com Abraão, foi o Filho de Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. E toda a história do povo de Israel é esta história com o Filho que vai preparando o povo que ele escolheu para a sua encarnação. E isto é o que São João diz, que a Deus jamais alguém o viu. O Filho unigênito, que é Deus, que está no seio do Pai, foi quem o deu a conhecer. Portanto, é o Filho que vai preparando toda a história com o povo de Israel. E chegada à plenitude dos tempos, sabemos, o Filho de Deus encarna-se no seio da Santíssima Virgem. E o Filho de Deus fez homem sem deixar de ser Deus. E São Paulo diz que Cristo, Jesus, não reivindicou o seu direito a ser tratado igual a Deus, mas despojou-se de si mesmo e tomou a condição de escravo, assumindo a semelhança humana e aparecendo como homem. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte e morte de cruz. E esta é a maior prova que nós temos do amor de Deus, é que Deus morre por nós na cruz. Deus está disposto a tudo para libertar-nos do poder de Satanás e está disposto a tudo para que voltemos a ser aquilo que Deus tinha preparado no princípio. Até ao ponto de que o Pai entrega o Filho nas nossas mãos, sabendo que nós o iríamos crucificar numa cruz. E com a sua morte, o Filho de Deus pagou à divina justiça a justiça que os nossos pecados reclamavam. A causa do pecado de Adão e também os nossos pecados pessoais por nossa causa. Recuperando-nos para Deus e livrando-nos do poder de Satanás. E Cristo venceu também a morte. A morte que tinha entrado no mundo a causa do pecado de Adão, o qual foi seduzido e tentado por Satanás, que foi invejoso
das prerrogativas que Deus deu ao homem. E diz São Paulo: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que adormeceram, dos que morreram, todos nós. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um só homem vem a ressurreição dos mortos. Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos hão de ressuscitar. E isto é o que nos espera depois da morte, a ressurreição da nossa carne. E Cristo devolveu-nos a liberdade também de podermos voltar a viver a vida dos filhos de Deus, a vida da graça que nos vem dada pelo Espírito Santo. E assim no Pentecostes, 50 dias depois da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou 40 dias, o Pai envia o Espírito Santo sobre a Igreja. Lembram-se, aquela mão de Deus que vai retomar o trabalho de nos ir assemelhando cada vez mais perfeitamente com Cristo, à imagem de quem somos criados. E esta é a ação do Espírito Santo que é retomada, aquela que havia no paraíso e que é retomada agora por meio do Espírito Santo que Deus envia à Igreja, a todos nós. E esta ação do Espírito Santo chega até nós como? Através do sacramento do batismo. Ide por todo o mundo, diz Nosso Senhor, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não acreditar será condenado. Diz São Paulo: ou não sabeis que todos fomos batizados em Cristo Jesus? É na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com Ele na morte, para que como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Portanto, não existe o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a não ser por meio da vida sacramental, por meio dos sacramentos que Cristo entregou à sua Igreja. E a Igreja existe precisamente porque existem os sacramentos. Não é? É do sacramento da Eucaristia que brota que a Igreja existe. Porque o que é que Nosso Senhor Jesus Cristo diz sobre o sacramento da Eucaristia? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. O que crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E o que é que nós vamos fazer à missa todos os domingos? Comer o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a maneira que nós temos atualmente, depois de que Cristo ascendeu aos céus, é a maneira que nós temos de ter aquele trato que Adão e Eva tinham no paraíso com o Verbo que se passeava pelo paraíso, com eles. Hoje nós podemos ter o mesmo trato com Deus cada vez que nós vamos à Eucaristia. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo está naquele pedacinho de pão e Jesus Cristo está naquele cálice de vinho. Ali está o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele entra em nós, nós temos esse trato. Nosso Senhor tem esse trato com cada um de nós, que é o mesmo trato que tinha com Adão no paraíso. E então, por ação do Nosso Senhor Jesus Cristo que habita em nós e do Espírito Santo que recebemos pelo batismo e depois no sacramento da confirmação, retoma-se em cada homem aquele trabalho que Nosso Senhor, que o Verbo de Deus, que o Filho de Deus realizava no paraíso com Adão e Eva. E vai trabalhando em nós até que nós alcancemos a imagem e semelhança com Ele, até que nós alcancemos a vida eterna. E o que é que vai acontecer com toda a criação? Com tudo isto que Deus criou? Pois,
Porque isto tudo foi criado para nós, não é? Este planeta, o universo inteiro, tudo para nós. Tudo. E quando nós... E pronto, o que eu disse agora foi que esta vinda de Nosso Senhor que aconteceu há 2000 anos foi para redimir o homem. Nosso Senhor Jesus Cristo há de voltar outra vez, no fim da história, para reclamar os seus filhos para Ele. E não só os seus filhos, mas toda a criação que Ele criou para nós e que ainda jaz no poder de Satanás, Ele há de voltar para destruir definitivamente o mal e para dar-nos o reino, que é toda esta criação, é em herança para nós, porque foi para nós que Ele criou tudo. E vejam como é que começa o Evangelho de São Marcos. Jesus veio para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. E dizia Jesus: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Crede em mim. E ensinou-nos também a orar, a rezar ao Pai Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E este é o reino que hoje, passado 2000 anos, nós estamos à espera que Nosso Senhor, quando volte, instaure definitivamente na Terra. E isso é o que eu vou falar na próxima catequese, depois do próximo evento que vai ter lugar. Portanto, espero que se tenha entendido um bocado o que eu disse. E pronto, isto é a doutrina da Igreja a respeito da doutrina da criação. O sentido do universo, o sentido do homem. Quem é que me pode responder a ele? Deus, que nos criou à imagem e semelhança do seu Filho, para vivermos eternamente com Deus na criação inteira que Ele criou para nós. E Nosso Senhor Jesus Cristo é fiel e há de voltar para cumprir a sua promessa de libertar-nos definitivamente de todo o mal que assola o mundo, para que possamos viver em paz eternamente com Ele.